Você acredita em Deus? Se fizer essa pergunta para as pessoas na rua, a grande maioria vai dizer que sim. A maioria das pessoas em África e no mundo inteiro acreditam que Deus existe. Mas você diria que essas pessoas também confiam em Deus? Porque existe diferença entre acreditar e confiar. Quer ver como a Bíblia mostra que existe diferença? Vamos abrir em Tiago capítulo 2. E aqui em Tiago capítulo 2, veja como é interessante a diferença que a Bíblia apresenta entre acreditar e confiar. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Contudo, os demônios creem e estremecem. Então veja que os demônios também acreditam que Deus existe. Eles viveram no céu, eles viram a Deus com seus próprios olhos. Então é óbvio que eles sabem que Deus existe. Mas você diria que um demônio confia em Deus? Óbvio que não. Os demônios são inimigos de Deus. Eles fazem o que podem para atrapalhar a Deus, atrapalhar que as promessas dele se cumpram. Eles até tentam atrapalhar que as pessoas conheçam mais a Jeová e confiem plenamente nele. Então os demônios acreditam em Deus, mas eles não confiam nele. E isso nos mostra que confiar é mais do que acreditar. Hoje há muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas no fundo não confiam nele. Há muitas pessoas com autoridade, muitos governantes que dizem até que confiam, mas quando tem que tomar uma decisão, consideram a sua própria força, a sua própria sabedoria para tomar uma decisão. Dificilmente nós vamos ver uma nação que considera os princípios da Bíblia envolvidos antes de tomar uma decisão. Mesmo os líderes religiosos, que deveriam, pela sua atitude, pelo seu modo de vida, mostrar que confiam em Deus, na verdade confiam mais nas suas alianças políticas do que no reino de Deus. E esse problema, essa confiança mal direcionada das pessoas, não é algo novo. É algo que acontece por muito tempo. Mesmo na nação escolhida de Deus, o Israel antigo, isso aconteceu. Nós podemos ver o que aconteceu na época do profeta Isaías. Podemos abrir a Bíblia em Isaías 28. E nessa época, a nação de Israel não estava a demonstrar confiança verdadeira em Jeová. Ao invés de confiar em Jeová, eles começaram a fazer alianças políticas com as nações em volta. Eles achavam que essas nações poderiam protegê-los, só que tinha um problema. Essas nações eram inimigas de Deus. Eles não deveriam ter se misturado com elas. Mas veja como eles se sentiam por causa dessas alianças políticas. O profeta Isaías foi inspirado a dizer as seguintes palavras em Isaías 28, 14 e 15. Portanto, ouçam a palavra de Jeová, ó fanfarrões, governantes deste povo que estão em Jerusalém. Pois vocês dizem, fizemos um pacto com a morte e fizemos um acordo com a sepultura. Quando vier a forte inundação, não nos atingirá. Pois fizemos da mentira o nosso refúgio e escondemo-nos na falsidade. Veja, aqueles homens se achavam seguros. Por causa daquelas alianças políticas, eles achavam que nada iria os atingir, nem uma inundação, nem a morte. Mas percebeste como o profeta Isaías os alertou? Ele disse que esse refúgio era um refúgio de mentira, um refúgio de falsidade. Tanto é que quando a nação de Babilônia atacou a nação de Israel, nenhum daqueles aliados conseguiu protegê-los. As pessoas que depositaram a confiança nos governantes daquela época somente ficaram decepcionados. Somente o resultado foi tristeza, sofrimento e frustração. A pergunta é, e nós? Em quem que nós confiamos? Será que nós confiamos verdadeiramente em Jeová? Como é que nós podemos saber se alguém confia ou não em Jeová? A Bíblia responde. Podemos ver juntos Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 e o versículo 18 diz: e vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, aqui a Bíblia diz que seria evidente para nós, as pessoas que servem a Deus e aquelas que não servem. Seria evidente a diferença entre quem confia em Deus
e quem não confia. E nós conseguimos ver isso, porque o mundo hoje está cada dia mais dividido, com mais problemas. Dividido em sentido político, em sentido social, em sentido religioso, e parece que depois da pandemia de Covid-19, as coisas pioraram ainda mais. Em contrapartida, o povo de Deus está cada dia mais unido. É verdade que por causa da pandemia nós também não conseguimos nos reunir presencialmente, mas nós continuamos unidos. Nós estamos reunidos pela televisão, pela rádio, pela internet, e não estamos só conectados, não, nós estamos realmente unidos com o mesmo objetivo. O nosso objetivo é claro, é continuar a adorar Jeová, é continuar a fazer a vontade de Jeová, é continuar a obedecer o que Jeová pede para fazermos. Quando nós mostramos na nossa vida que obedecemos a Jeová, nós estamos a mostrar que nós confiamos nele, que confiamos que o que Jeová nos orienta é o melhor para nós. É por isso que nós continuamos a obedecer a Jeová, é por isso que continuamos a pregar as boas novas, mesmo na pandemia. É verdade que não fazemos isso presencialmente, mas fazemos por telefone, por cartas, pela internet. Por que fazemos isso? Porque confiamos que se Jeová nos pede algo, é o melhor para nós. Os verdadeiros servos de Jeová demonstram pelo seu modo de vida que confiam nele. E essa diferença entre quem realmente confia em Jeová e quem não confia fica ainda mais evidente em tempos de dificuldade, em tempos de aflição, de calamidade. É aí que a diferença fica ainda maior. Vamos ver um exemplo de servos leais do passado, que demonstraram que confiavam em Jeová mesmo em épocas de aflição. Nós podemos abrir no Salmo 46. Esse salmo foi escrito pelos descendentes de Corá. Talvez já tenha ouvido falar de Corá. Ele foi um maioral na nação de Israel, e embora tivesse muitos privilégios, ele não confiava de verdade em Jeová. Ele confiava mais na sua força, na sua sabedoria, tanto que ele se rebelou contra Jeová e por isso perdeu a vida. Agora, os descendentes de Corá, eles tinham uma atitude muito diferente. Eles confiavam tanto em Jeová que veja como eles se expressaram aqui no Salmo 46, no verso 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. É por isso que não teremos medo. Ainda que a terra se transforme, ainda que os montes caiam nas profundezas do mar, ainda que as águas do mar rujam e espumem, ainda que a sua turbulência faça os montes tremer. Aqueles homens confiavam em Jeová de verdade. Eles não tinham medo dos problemas, não tinham medo do que o futuro traria. Eles confiavam em Jeová. Independente do que acontecesse, Jeová estava com eles. Eles disseram, mesmo que a turbulência faça os montes tremer como num terremoto, mesmo que as águas do mar rugissem e espumassem como num tsunami, ou mesmo que os montes caíssem nas profundezas do mar ou fossem inundados como num ciclone, ainda assim eles não teriam medo. E por quê? No verso 1 eles disseram, Deus é o nosso refúgio. Jeová era a fortaleza deles. Com Jeová eles se sentiam seguros. Hoje, os servos verdadeiros de Deus têm a mesma confiança que os descendentes de Corá. É assim que os servos de Deus se sentem quando passam por dificuldades. Foi assim que os nossos irmãos na região central de Moçambique se sentiram durante o ciclone Idai. Aquele ciclone destruiu muita coisa. Durante aquele desastre, as pessoas perderam muita coisa em sentido material, e as testemunhas de Jeová naquela região também sofreram. Eles perderam as suas casas, perderam seus pertences, perderam seus bens materiais, mas eles não perderam a confiança em Jeová. Eles sabiam que Jeová iria ajudá-los. E Jeová, de fato, cuidou bem deles. Imediatamente, toneladas de alimento foram enviadas para os locais do ciclone, foram distribuídas entre os irmãos, abrigos temporários foram feitos, médicos voluntários viajaram para ajudar os irmãos, e mais tarde, os salões do reino danificados foram reconstruídos, as casas dos irmãos foram reconstruídas. Jeová realmente cuidou do seu povo. Mas aquele desastre natural serviu também para mostrar o tamanho da confiança do povo de Jeová.
Porque durante aquele desastre, o nível da água subiu muito. Então, para sobreviver, alguns irmãos tiveram que subir em árvores ou subir no telhado das suas casas até que a inundação passasse. Quando a sede das Testemunhas de Jeová em Maputo ficou a saber disso, enviou um grupo de irmãos num barco para resgatar os que estavam nessa situação. Mas tinha uma família, uma mãe, um pai e um filho, que estavam numa árvore já há 2 dias e não sabiam que o barco estava a caminho. Então, depois de 2 dias segurando numa árvore, o pai já se sentia sem forças. E ele começou como que a se despedir da família. Mas nessa hora, o seu filho pequeno olhou para ele e disse: papá, não desista, Jeová vai nos ajudar. E aquelas palavras deram forças para o pai aguentar mais um dia, que foi o suficiente para o barco chegar e resgatar eles. Mas veja, aquele menino não sabia que os irmãos estavam a vir, mas ele sabia que podia confiar em Jeová. A pergunta é, como que eu e você, como que nós podemos desenvolver a nossa confiança em Jeová para ser tão forte como a daquele menino, tão forte como a dos descendentes de Corá? A resposta está em Provérbios capítulo 22. Podemos abrir juntos as nossas Bíblias em Provérbios 22 e acompanhem comigo o versículo 19. Provérbios 22, 19. A fim de que a tua confiança esteja em Jeová, dou-te hoje conhecimento. Então, o conhecimento é a chave para nós desenvolvermos a nossa confiança em Jeová. Nós precisamos adquirir conhecimento. E nós só podemos fazer isso por ler e estudar a Bíblia. Só que quando nós lemos e estudamos a Bíblia, nós não queremos aprender apenas factos a respeito de Deus. Não, nós queremos conhecer a pessoa por trás dos factos. Então, quando lemos um relato da Bíblia, podemos nos perguntar: o que isso me ensina sobre Jeová? Quais são os sentimentos dele nesse relato? Por que ele escolheu manter esse relato na Bíblia? Como que esse relato pode me aproximar mais do meu Pai Jeová? O objetivo é que esse conhecimento nos aproxime dele. E é verdade que quando conhecemos mais a Jeová, nós percebemos não só o tamanho do poder que Jeová tem, mas nós percebemos que ele tem vontade de usar esse poder ao nosso favor. E é por isso que o conhecimento nos aproxima de Jeová. Quando nós aumentamos o nosso conhecimento, nós nos aproximamos de Jeová e isso aumenta a nossa confiança nele. Sabe qual vai ser o resultado quando nós aumentarmos o nosso conhecimento, a nossa confiança em Jeová? Nós podemos ver em Provérbios capítulo 1 e no versículo 33. Provérbios 1, 33 diz: mas quem me escuta residirá em segurança e ficará tranquilo sem temer nenhuma calamidade. Então veja que quando nós desenvolvemos a nossa confiança em Jeová, quando nos aproximamos dele, então nós sentimos segurança. Não é que nós vamos viver sem problemas. Não, vamos continuar a ter problemas, mas nós não vamos ficar desesperados. Nós vamos ficar tranquilos, não vamos ter medo do futuro, porque sabemos que Jeová está ao nosso lado. Jeová vai nos sustentar, vai nos ajudar a enfrentar as tempestades. A verdade é que nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Jeová, porque isso vai nos ajudar a manter a nossa certeza de que nenhum problema vai nos abalar a ponto de deixarmos de servir a Jeová. Sabe por quê? Que quando nós nos aproximamos de Jeová, nós conseguimos aumentar a nossa confiança nele? Dá para ilustrar com o que aconteceu com um menino que perguntou assim para o seu pai: papá, qual que é o tamanho de Jeová? E essa pergunta não é fácil de responder, ainda mais para uma criança. Mas o pai teve uma ideia. Ele levou o menino até um lugar, mostrou para o menino um avião no céu e perguntou: filho, qual que é o tamanho daquele avião? E o menino respondeu: é bem pequeno, pai. Ele disse: muito bem. Agora ele pegou o filho, levou até próximo de um aeroporto e aí mostrou outro avião no céu e perguntou: filho, e esse? Qual que é o tamanho desse avião? E o menino disse: ah, papai, esse é bem grande.
Então o pai respondeu: filho, na verdade é o mesmo avião. A diferença está só na distância. Quando você viu o avião de longe, ele parecia bem pequeno. Mas quando você se aproximou dele, conseguiu ver como ele é grande. Sabe, meu filho, com Jeová é a mesma coisa. Quanto mais próximo você estiver de Jeová, maior Jeová será para você. A lição para nós é clara. Quando nós estudamos a Bíblia, aumentamos o nosso conhecimento sobre Jeová, nós nos achegamos a Ele. E quando nós estamos próximo de Jeová, nós conseguimos ver o tamanho de Jeová, nós conseguimos ver quão grande Ele é. Quer ver na Bíblia um exemplo de um servo leal do passado que sabia que Jeová é grande? Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, no capítulo 4. Aqui em Neemias 4, nós temos um relato que aconteceu durante a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Neemias tinha sido enviado desde Babilônia para liderar a reconstrução das muralhas. Só que não era fácil, porque ele estava cheio de inimigos. As nações em volta eram inimigas de Deus e por isso queriam atrapalhar a obra. E eles começaram a fazer gozação com os israelitas, dizer para não confiarem em Neemias, até diziam, se uma raposa subir nessa muralha, já derruba. E depois que eles viram que a gozação não dava certo, eles mudaram a tática e agora começaram a ameaçar o povo, a dizer que iam entrar lá à noite e iam matar todos. Imagine como os israelitas se sentiram de agora estar ali na cidade com as muralhas incompletas. Será que eles ficaram com medo? Veja o que Neemias disse para eles, em Neemias capítulo 4 e o versículo 14. Quando percebi que estavam com medo, fui imediatamente dizer aos nobres, aos subgovernadores e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de Jeová, que é grande e inspira temor, e lutem pelos vossos irmãos, filhos e filhas, esposas e lares. Lembrem-se de Jeová, que é grande. Jeová é grande. Neemias sabia que Jeová é grande. E Neemias sabia que se eles lembrassem de tudo que Jeová já tinha feito por eles até ali, de como Jeová estava a sustentar eles durante aquela obra, se eles lembrassem das promessas que Jeová tinha feito para eles, eles não teriam medo de continuar a obra. E realmente eles continuaram e conseguiram terminar, e Jeová os protegeu. Veja que mesmo numa situação difícil, quando Neemias teve que tomar uma decisão, primeiro ele lembrou de Jeová, ele pensou em Jeová, qual que é a vontade de Jeová? Ele sabia que Jeová queria que a muralha fosse reconstruída. Então, antes de tomar uma decisão, ele pensou na vontade de Jeová e agiu de acordo com essa vontade. E no nosso caso, será que nós também vamos lembrar de Jeová quando tivermos que tomar uma decisão difícil? Muitas vezes na vida vamos precisar tomar uma decisão difícil, então, antes de decidir, é muito importante lembrar de Jeová. Lembrar que Jeová é grande e lembrar que Jeová indica para nós na Bíblia qual que é o caminho certo a seguir. Por isso nós podemos até orar a Ele e pedir ajuda para tomar uma decisão. Pedir que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos ajude a lembrar de um princípio bíblico que se aplica naquela situação. Mas quando nós, antes de tomar decisões, lembramos de qual é a vontade de Jeová, isso é uma evidência de que nós confiamos em Jeová. Sabe qual é uma outra maneira de nós mostrarmos que lembramos de Jeová diariamente? É por fazer o melhor que podemos no serviço de Jeová. Colossenses 3:23 diz que nós devemos trabalhar para Jeová de toda a alma. Isso significa que Jeová quer o nosso melhor, Jeová merece o nosso melhor. Então, quando nós desenvolvemos confiança em Jeová, isso nos ajuda a dar o melhor para Ele sem ter nenhuma dúvida. É claro que o melhor que nós podemos dar, às vezes, varia, dependendo das nossas circunstâncias, pode variar de uma pessoa para outra. E nós podemos entender o ponto de vista de Jeová em relação a darmos o nosso melhor quando nós comparamos dois relatos da Bíblia. O primeiro é o relato de Maria, a irmã de Lázaro, quando ela derramou óleo perfumado sobre a cabeça de Jesus. Naquela ocasião, Maria
depois lavou os pés de Jesus com aquele óleo perfumado. Era um óleo muito caro. A Bíblia diz que era equivalente ao salário de um ano de um trabalhador comum. Algumas pessoas até criticaram Maria por causa disso. Mas Jesus elogiou a ela. Jesus disse, ela fez o que pôde. Mas você se lembra do relato envolvendo a viúva pobre que foi até o templo e ofereceu 2 moedas de pouco valor? Aquelas 2 moedas equivaliam a 15 minutos de trabalho de um trabalhador comum. 15 minutos. Mas ainda assim, Jesus elogiou a viúva. Jesus disse, ela deu tudo o que tinha. Você percebeu que Jesus não comparou as 2 moedas pequenas da viúva com o óleo muito caro de Maria? Jesus não fez comparação. Nos 2 casos, Jesus reconheceu que elas haviam dado o melhor que podiam para Jeová, era o sacrifício delas. Jesus reconheceu isso e as elogiou por isso. Agora, o que esses relatos nos ensinam sobre confiança em Jeová? Bem, se aquelas mulheres não confiassem plenamente em Jeová, provavelmente não fariam aquele sacrifício. Primeiro, elas precisavam lembrar de tudo que Jeová já tinha feito por elas até ali. Precisavam lembrar das promessas de Jeová, de que iria continuar a sustentá-las durante a vida. Se elas só duvidassem disso, mesmo que por um pouco, elas não iam dar uma oferta tão grande para Jeová. O que isso nos ensina? Nós também, se queremos dar o nosso melhor para Jeová a cada dia, nós precisamos desenvolver bem a nossa confiança em Jeová. A nossa confiança em Jeová precisa estar forte. Nós precisamos lembrar de tudo que Jeová já fez por nós até aqui, de como Ele tem nos guiado e sustentado durante toda a nossa vida. Nós precisamos continuar a lembrar das promessas de Jeová, de que Ele vai cuidar de nós. Quando nós temos essas promessas em mente, quando nós lembramos do Deus grande a quem servimos, então, nós não temos dúvida de que podemos dar o nosso melhor a Jeová. Nós queremos dar o nosso melhor a Jeová. É muito importante para nós manter a nossa confiança em Jeová bem forte. Especialmente porque o mundo em que vivemos anda muito turbulento. O futuro parece cheio de incertezas. É verdade que alguns humanos ainda tentam consertar algumas coisas, mas parece que à medida que o tempo passa, as coisas só pioram, os problemas só aumentam. Se nós depositarmos a nossa confiança nesse mundo incerto, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos acabar frustrados, nós vamos acabar sofrendo. É muito melhor depositar a nossa confiança no nosso Pai Jeová. É muito melhor imitar os servos leais de Jeová que confiam nele de coração. Veja novamente o exemplo dos descendentes de Corá, no Salmo 46. Veja como eles expressaram a confiança que eles tinham em Jeová. Salmo 46. Nós vamos ver a conclusão desse salmo. Vamos começar com os versos 7 e 8. Eles dizem, Jeová dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio seguro. Venham testemunhar os atos de Jeová. Vejam como ele faz coisas espantosas na terra. Aqueles homens confiavam muito em Jeová. Para eles, Jeová era um refúgio, era uma fortaleza, eles se sentiam seguros nas mãos de Jeová. Eles sabiam que Jeová estaria com eles e os ajudaria a enfrentar qualquer problema. Mas essa confiança era uma confiança real, era uma confiança baseada no que eles conheciam do próprio Jeová. Tanto que eles disseram que eles eram testemunhas dos atos de Jeová. E nos convidaram para ver isso também. Nós podemos testemunhar que Jeová é grande por perceber as coisas grandiosas que Ele faz na terra. Aliás, a próxima promessa que esses homens mencionam nos anima muito, porque é uma promessa feita num tom de profecia. Veja os versos 9 e 10. Ele põe fim às guerras em toda a terra, destroça o arco e despedaça a lança.
queima as carroças militares no fogo. Rendam-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O nosso Pai Jeová promete que vai acabar com os problemas da humanidade, mesmo aqueles problemas que hoje parecem sem solução, como as guerras, por exemplo. Jeová promete que em breve ele vai pôr fim às guerras, ele vai resolver os problemas da humanidade. Mas ele vai resolver de uma forma tão grandiosa e tão magnífica, que todas as pessoas terão que reconhecer que ele é o Deus verdadeiro. É por isso que ele diz que o seu nome será exaltado em toda a terra. Se nós mantivermos a nossa confiança em Jeová até ao fim, nós poderemos viver para ver o cumprimento dessas profecias e poderemos repetir as palavras dos descendentes de Corá que eles disseram no versículo 11: Jeová dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é um refúgio seguro para nós. Hoje nós aprendemos que acreditar não é o mesmo que confiar. Acreditar é saber que Deus existe. Confiar envolve viver a nossa vida para agradar a Jeová. Envolve estar decidido a obedecer às orientações de Jeová, porque confiamos que isso é o melhor para a nossa vida. Confiar em Jeová significa que nós não vamos ter medo do futuro. Nós sabemos que o nosso futuro é seguro, porque está nas mãos de Jeová. Nós vimos que hoje os servos de Jeová têm mostrado na sua vida que confiam verdadeiramente em Jeová. E apesar de enfrentarem problemas, eles não se desesperam, porque eles sabem que Jeová irá ajudá-los a enfrentar esses problemas. Nós também vimos que se nós queremos desenvolver a nossa confiança em Jeová, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento sobre Ele. Nós precisamos estudar a Bíblia e tentar aproveitar ao máximo para nos aproximarmos de Jeová por meio desse estudo. Nesse ponto, você ficará feliz de saber que as Testemunhas de Jeová oferecem cursos bíblicos gratuitos. Então, se desejar, pode entrar no site jw.org e pode fazer o pedido de um estudo da Bíblia. Uma Testemunha de Jeová entrará em contato consigo e vai te ajudar a conhecer ainda mais de perto o nosso poderoso Pai Celestial. Quando nós aumentamos a nossa confiança em Jeová, nós conseguimos ver quão grande Jeová é. E isso nos faz sentir seguros, nos motiva a dar o melhor que podemos para Jeová sem ter nenhum medo do futuro, porque sabemos que Jeová vai nos sustentar. Quando a nossa confiança em Jeová é grande, nós vamos nos sentir como um garotinho que estava dentro de um avião no meio de uma tempestade. Os outros passageiros dentro do avião estavam com muito medo porque a tempestade fazia o avião balançar e tremer. No meio da turbulência, alguns começaram a se desesperar, mas aquele menino continuava calmo, sentado no seu lugar. O passageiro do lado dele, que também estava desesperado, olhou para o garoto e perguntou: "Você não está com medo?" E ele disse que não. Então o passageiro perguntou: "Mas como você não está com medo? Está todo mundo com medo." E o menino olhou para ele e respondeu: "É que o piloto do avião é o meu pai." Aquele menino confiava no pai. Ele sabia que o pai iria passar pela tempestade, ele já tinha visto o que o pai era capaz de fazer. Ele confiava no pai. Nós temos do nosso lado o nosso pai. Jeová, o nosso Pai Celestial, já nos mostrou o que ele é capaz. Nós precisamos manter a nossa confiança nele, sabendo que Jeová pode nos ajudar a enfrentar e atravessar qualquer tempestade. Por isso que cada dia mais nós possamos aumentar a nossa confiança em Jeová, que possamos estudar a Bíblia, meditar, nos aproximar de Jeová. Isso vai nos ajudar a ver o quanto ele é grande. E quando a nossa confiança em Jeová está bem forte, então nós podemos enfrentar as incertezas desse mundo e permanecer calmos, não pela nossa força, mas porque sabemos que o nosso futuro é certo, porque o nosso futuro está nas mãos de Jeová. Por isso, continue a confiar em Jeová, porque ele nunca irá te decepcionar.